Eu queria que você saísse daqui dizendo: Senhor, eu quero ser uma bênção. Eu não quero tuas bênçãos, eu quero ser uma bênção. Eu quero ser uma bênção. E umas coisas que eu fico às vezes meditando, às vezes estou ali atrás orando, andando, eu não consigo ficar parado, sentado na cadeira. Eu começo a falar: Deus, o que o Senhor quer falar nessa noite? Por mais que você prepare o chamado sermão, por mais que você exponha algumas coisas no papel, não tem como a gente fugir daquilo que Deus coloca em nossos corações, daquilo que Deus começa a falar em nossos corações. E sabe, e Deus começou a falar muito sobre prisões ali para mim, prisões, porque muitas vezes eu dizer: hoje eu estou frio. Você já disse isso? Hoje não estou muito bem, hoje estou fraco. E eu comecei a pensar ali, eu estava sem a minha Bíblia, eu fui lá, peguei a Bíblia do Léo, da Mari, e eu falei: Deus, fala comigo. Aí Deus me leva lá para Atos capítulo 16, do versículo 19. Eu só quero compartilhar isso, não é a palavra. É só mais um exemplo da Bíblia, queridos. É a palavra de Deus sem ser pregado. Não é as minhas coisas, que as minhas coisas elas não são nada diante de Deus. É por isso que Jesus, quando ele foi crucificado e quando ele terminou a crucificação, ele falou: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ele podia escrever um capítulo, 2, 3 de toda a crucificação novamente, falar de todos os sentimentos, mas não, ele falou: ide e pregai o evangelho. Liberte os cativos, liberte os oprimidos. Mas como fazer isso se eu estava ali, Deus, e quando a pessoa está nesse estado que diz: mas eu não posso. Quando a palavra de Deus diz em Filipenses que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós precisamos voltar nesses dias, queridos, a realmente entender o Deus que nós servimos. É um Deus que restaura a nossa casa, restaura a nossa vida. É um Deus que nos dá destino. É um Deus que nos faz se tornar fértil novamente, para quem era estéril. Esses dias eu falava com a Inês que um tempo atrás parece que a gente falou um dia pessoas inertes, mas não era só isso. Depois nós fizemos pensamos junto, e na real não é só a pessoa estar inerte, é que como vão fazer algo se há pessoas castradas? Como vão gerar algo se as pessoas estão castradas? E quando a pessoa está castrada, ela não consegue gerar nada, nem simplesmente adorar a Deus, porque em algum lugar te castraram. É por isso que nós estamos aqui, para ajudar a voltar ativa novamente. Vou fazer com que você seja fértil novamente. Porque uma pessoa castrada, querida, ela não gera nada. Não gera nada. E a nossa vida é gerar outras vidas em outras pessoas. O nosso trabalho é transformar essa geração. Mas o que fazer quando eu estou preso? Ai, Deus, estou sentindo preso. É tremendo você olhar para esse homem, para esses homens na Bíblia, e nós falarmos dele tão teoricamente, mas não tão, de uma forma prática, de uma forma de realmente que faça a mudança. E Atos fala de Paulo e Silas, açoitados e presos, e eles foram açoitados e presos, sim, e eles foram levados para uma cadeia. E é engraçado que eles estavam presos. Eu queria que você pensasse nisso, eles estavam presos. Eles foram antes açoitados. E eu vou dizer algo para você, não é só uma chicotada. São 40 chicotadas. E quando eles queriam ajudiar um pouquinho mais do irmãozinho, sabe o que eles faziam? Eles davam 39 e paravam. E depois eles davam de novo, mais 39. E eles foram açoitados. E eles foram levados presos. E é engraçado que eles estão dentro de uma prisão, de um lugar seguro. A minha Bíblia fala em capítulo 16 de Atos, versículo 19 em diante, conta toda essa história. Toda essa passagem que serve para você nessa noite, querido. E eles foram presos ali naquele lugar. Os pés no tronco, diz no versículo 24. E por volta de meia-noite, no versículo 25, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão
escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos. Ao poder, quando você abre a tua boca, quando você realmente fala, posso estar hoje alguma coisa tentando me oprimir, mas eu vou adorar, eu vou orar. Tudo isso que nós fazemos aqui, queridos, e falamos e ministramos, de forma alguma é para se tornar um fardo pesado, porque o fardo de Jesus não é pesado, ele é leve. Se tem algum fardo pesado sobre as suas costas, querido, ele não é de Deus, ele é do diabo. Porque ele carrega, ele fala, eu troco o seu fardo, me dá o seu, eu carrego para você. Carrego o meu é leve. O evangelho não é pesado, o evangelho é leve. Quem se torna pesado somos nós que vamos acrescentando as coisas nesse evangelho. É por isso que muitas vezes nós chegamos num ambiente onde nós aprendemos com a religião, que nós viemos hoje numa reunião onde nós fazemos coisas para alegrar as pessoas. É verdade ou não é? Vamos fazer um culto para alegrar as pessoas. Aonde Deus quer matar você, Deus quer tirar a tua vida, Ele quer que você perca as que você tenha, Ele quer que você realmente entenda o sentido de você estar aqui e o sentido de Ele ter te libertado. E quando nós chegamos num ambiente como esse, estou preso, você precisa ler inteirinho o capítulo 16 de Atos, versículo 19 em diante, e entender que homens, eles estavam presos numa cadeia, mas eles oravam. Às vezes nós não passamos pelo ato de ser chicoteado, chutado e maltratado e depois preso, não passamos por isso, mas as nossas coisinhas tão pequenas nos impedem de adorar a Deus, sendo que a solução é quando você está preso, você se sente preso e oprimido, querido, ore, cante, porque de repente sobreveio o tamanho terremoto naquele lugar, sacudiu tudo aquilo e todos foram libertos. E quando isso acontece, há conversão, porque o carcereiro se converteu no Senhor. Ele ficou trêmulo, ele teve um encontro. Deus quer te libertar nessa noite. Eu não sei o que está preso dentro de você, querido. O chamado de Jesus para você nessa noite é: ide e pregar o evangelho, ide, que você dê frutos dignos de arrependimento. Deus te libertou já, Ele já te libertou. Tome posse disso nessa noite, querido. Se abrace em Deus, Ele já me libertou. Eu não estou mais preso. Eu não sou preso a um sistema. Eu não sou preso com palavras negativas. Eu não estou preso porque disseram que eu não vou conseguir fazer nada. Eu não estou preso porque alguém me travou. Eu sou livre. Livre para adorá-lo, livre para fazer tudo aquilo que Ele tem me mandado. Nada pode impedir aquilo que Deus tem para a sua vida. Só você mesmo. Só você mesmo. É por isso que nós nos reunimos aqui nesse tempo todo para falar da palavra dele. E ela não é pesada. Ela é tão simples, mas tão simples. Mas ao mesmo tempo muitos de nós fazemos dela complicada. Eu te convido nessa noite a abrir o teu coração, ler essa palavra. Quando você se sentir, hoje estou mal, hoje estou preso. Você nem está preso ainda, querido. Você nem está preso ainda. Pega essa liberdade que Deus tem te dado e manifesta ela. Manifesta ela. Amém? Por isso nós nos reunimos aqui nesse coletivo. Não para fazer um espetáculo, um show, mas sim para adorá-lo, aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Não porque somos melhores, é porque somos piores. É porque nem o diabo quis a minha e a tua vida. Se ele quisesse, você estava lá. Aí Jesus falou: eu pego para você, eu quero você. Eu amo você com as tuas falhas, com os teus erros, com os teus defeitos. Eu amo você desse jeito mesmo que eu amo você. Deus te fez esses dias para um propósito, querido. E nós temos aprendido que nós andamos por propósito. Propósito. Aprendemos que o casamento é por propósito.
que até aquela pessoa que às vezes fala umas palavras duras para você, é propósito de Deus. Aquele que de vez em quando chama atenção, é propósito de Deus, fica tranquilo. Aquele que me exorta, aquele que apacenta, que a Paulo fala apacentar, né? Mas eu digo aquele que apacenta, que desce a lenha mesmo de vez em quando, e você fala, ai meu Deus, não, mas é porque ele te ama. É porque ele te ama. Nós estamos aqui para isso, querido. E pense num papel que não é fácil. Trazer as pessoas para um ambiente castradas espiritualmente, fazer com que elas se tornem fértil, destravar para conduzi-la em algum lugar, para cumprir um propósito. Não é nada fácil. Nós fizemos uma brincadeira aqui no sábado, né, com o pastor Carlos. Ele falou sobre a decisão de uma pessoa que estava à frente de um balão. E eu fiquei pensando naquela decisão, né? Quão difícil é quando a pessoa está à frente de algo, né? Quão difícil é tomar uma decisão. O balão vai cair, eu tenho que jogar algumas pessoas. Qual eu jogo? Alguns líderes mais do que espertos falaram assim, eu pulo, é mais fácil. O outro fala, eu jogo você, né, Daniel? Com o consentimento da Eliana. Falou, pode jogar, né? Depois ele foi me explicando, no domingo de manhã nós fomos para a chácara, ele foi me explicando algumas coisas. E olha a decisão que está. A Wesley estava lá, né? Jogou o Daniel mais que Rafa. É você, cara. O Júnior estava aqui. Olha a decisão, queridos. É por isso que nós falamos assim, eu não quero nada de você, a única coisa que eu te peço é ore por nós. Ore por nós. Ore por nós, que não é fácil, mas eu não faço a minha vontade, eu faço a de Deus, aquilo que Deus colocou em nossos corações. E eu quero dizer algo para você, isso vai te custar. Vai nos custar. Por isso que Jesus já alerta, você vai perder essa vida. Essa que você tem, essa vida medíocre, essa vida sem vergonha, você vai perdê-la, mas depois você vai encontrá-la. É uma promessa dele, depois eu vou te devolver, fica tranquilo. Mas agora você vai perder ela. Quão difícil, né? Você ouvir, eu vou perdê-la, vou. Mas depois eu vou achá-la. Ele dizia, eu vou te devolvê-la. A gente não vê falar mais que o céu está nos aguardando. O céu está aguardando, querido. A minha, a tua vida. Ai, que loucura, eu queria viver mais um pouco nessa terra. Eu vou dizer para você que eu não queria viver mais essa terra. Eu deixo tudo que eu tenho aqui para quem quiser ficar nessa terra e usar para usufruir dela, mas eu queria. Tem dias que nós queremos morrer. Eu não quero morrer e ir para o céu. Tem que ir morrer e se enfiar numa cova. Eu não, eu quero ir para o céu. E depois que eu aprendi que o céu é em Deus, Ele é o céu, então eu quero ir para Ele, eu quero ir para Deus. Eu quero ir, não, eu quero voltar para Deus, eu quero voltar onde tudo começou. Que loucura, né? Falar assim hoje, ai, morte, voltar para o céu, irmão, você está aqui na terra para quê? Você não vai viver 1 milhão de anos, 2 milhões de anos, e viveu o Juliano 5 milhões de anos na terra, não. Os seus dias estão assim, ó, contados por Deus. Aproveite os dias que o Senhor te deu. Faça dele uma diferença na sua vida e na vida das pessoas que estão ao teu redor. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Nós levamos 20 anos para entender o que Jesus fez, queridos. 20, 30, 40 anos. E Jesus em 3 anos. Em 3 anos Ele deixou uma palavra maravilhosa. Uma palavra impactante, uma palavra que muda as nossas vidas. Ele ministrou por 3 anos. Em 3 dias, Ele foi ao inferno e voltou aos céus. Em 3 dias, Ele mudou a história. Por isso que eu falei, esse dia deu uma ênfase no culto da Páscoa, que nós só falamos dele, porque porque para Ele, tudo é para Ele. Todas as coisas são para Ele. Nós falamos só dele. Só dele.
E é por isso que nós nos reunimos aqui para falar dele. E como está difícil agora a gente falar de Jesus, porque vivemos os dias onde as pessoas, eles vão aos templos. Isso aqui é um templo, querido, a igreja é você. Mentiram para você quando diz que isso aqui é igreja. Isso aqui não é igreja. Isso aqui é um monte de tijolo, cimento, cal. A igreja é você. É por isso que a terra está aguardando a manifestação dos filhos de Deus, não da igreja evangélica. É dos filhos de Deus. Homens e mulheres que entendem o propósito nessa terra. E eu quero dizer algo para você. É bom estarmos aqui nessa noite sentados, louvando a Deus. Temos cadeiras, um microfone, banheiros, música, tudo isso. Uau, que bom! Isso não é o evangelho. Cadeira, som bom, não é o evangelho. Uma estrutura muito boa, não é o evangelho. O propósito de você andar por estrutura, eu quero algo maior, e algo maior, não é o evangelho. Nunca foi esse o projeto de Deus. Nunca foi esse o projeto de Jesus. Ele ia pregando e ensinando. Você não vai ver, só se está na sua Bíblia, na minha não. E Jesus abriu uma igreja. E ele lotou com 50 mil homens. E lá, ele lotou, e lotou, e lotou. E ele fazia cultos, e cultos, e cultos. Na minha Bíblia não está, só está na sua. O meu Jesus, ele entrava na sinagoga e ele não aguentava meia horinha. E ele saía para a rua. Eu posso arriscar dizer para você, isso é um pensamento meu, que Jesus tinha raiva de sinagoga. Lugares onde as pessoas só se alimentam, se enchem, e não dão resposta. Deus chamou você para dar uma resposta. Vou repetir, é por isso que a terra está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Não é de uma denominação, não é de evangélicos, não é de crente, é de filhos de Deus. Filhos de Deus. E enquanto as pessoas não entenderem que elas são filhos de Deus, elas não vão manifestar o reino de Deus nessa terra. Elas não vão manifestar o reino de Deus nessa terra. E quão é difícil quando você tem que desmoronar todas essas coisas que foram ensinadas para a gente. Eu aprendi muita coisa dentro do seminário teológico. E são coisas que eu joguei tudo fora. Eu falei, meu Deus, mas eu fiquei 4 anos, de segunda a sexta, frequentando uma aula, das 7 às 10:30 da noite, para aprender o que é exegese, homilética, hermenêutica. Que loucura, né? Você pega tudo isso, dá um omelete, joga fora. Porque depois você sai de lá e quando você começa a ler a Bíblia, ela fala assim, isso aí não serve para nada. Eu vou jogar meus diplomas. Não estou dizendo isso, querido. Mas que para o reino de Deus algumas coisas não servem para nada. O que Deus quer mesmo é o teu coração, a tua vida. É isso que Ele quer em você. É isso que nós estamos fazendo aqui. E a cada dia mais eu estou convicto do que, porque Deus me colocou aqui. Muitas vezes contrariado com algumas coisas. Eu sou uma pessoa, querido, que você não olha para mim, mas tem coisas que você não vê isso em mim, quer dizer, mas tem coisas que não entram mais na minha cabeça. Não entram mais. Vou dizer uma loucura para você. Isso aqui não me agrada mais. Sabe o que me agrada? Faz 2 dias que eu estava na chácara. Aquilo me agrada. Eu ficar olhando aqueles caras desesperados, que quer uma mudança. E um que não ouvia mais, não sabia quem era Jesus e hoje sabe. E aquele que não falava em língua está falando. E aquele que fala, eu quero ganhar minha família. Não é assim o ambiente aqui. Onde o cara levanta pela manhã, ele senta lá, ele fica 1h30 falando de Deus, ele está ali recebendo. E eu chego lá e desmorono eles também, porque eu falo, tudo bem, você está recebendo, é muito bom, esse ambiente é gostoso, mas eu quero saber o que você vai fazer lá fora. Qual é a resposta que você vai dar lá fora? Até eu fico aqui, cara, eu dou voador aqui, dou planto bananeira, viro piruleta e faço qualquer coisa. Aqui é gostoso esse ambiente. Mas eu falo para eles assim, já estamos ensinando lá. Você vai ter que dar uma resposta.
Eu não crio castelinho mais, querido. Por muito tempo eu vi pessoas pregando sobre castelinho, criando castelinho de areia para mim. Jesus não constrói casa em castelo, em coisinha de areia. Sobre a rocha. Tudo que Deus faz, Ele constrói sobre a rocha. Lugar de fundamento. É por isso que Jesus, quando Ele começa a sua ministração, quando Ele começa a falar sobre Ele, eu vou ler daqui um pouquinho. Mas eu quero voltar aqui, senão eu vou viajar muito. Simplesmente isso aqui é uma estrutura que nós homens criamos. E eu vou dizer algo para você, muitas vezes os homens criam para aparecer. Aí começa a disputa, quem tem o maior templo na cidade, quem tem o maior número de membros na cidade. Como se isso tocasse o coração de Deus. Um dia um bombeiro veio fazer uma vistoria aqui. Ele falou, um dia eu estava no lugar e Deus me mostrou uma multidão de gente. E eles pulavam, e eles cantavam, e eles falavam em línguas. Esse homem é profeta. Ele falou para mim assim, eu fiquei meio assim com ele, né? E eu falei, sabe o que Deus falou para mim, irmão? Eu não estou lá. Esse não foi o Rodrigo, estava aqui comigo, né? Ufa, tem uma testemunha aqui, o Rodrigo da Flávia aqui. Ele falou, eu não estou lá. Eles estão pulando, eles estão gritando, estão falando em línguas, estão dando piruleta, mas eu não estou lá mais. Sabia disso? Os homens criam com o intuito de levar pessoas ao conhecimento de Deus. Mas esse evangelho é muito simples. O evangelho de Jesus é muito simples. Simples de falar. Mas eu quero dizer uma loucura para vocês. Simples é difícil de viver. É difícil. Difícil, mas não impossível. Não impossível de se viver. Nós temos que estar dispostos, queridos. Eu quero deixar essa mensagem com você nessa noite. Eu vou pregar sobre Amós ainda, fica tranquilo. É só a introdução. Nós temos que estar dispostos à igreja de Jesus na terra. Não é as denominações na terra. A igreja de Jesus na terra. Nós temos que estar dispostos nesses dias a renúncias para viver algo profundo em Deus. Porque senão você vai ver algo superficial. Algo superficial. Se você não elevar o teu nível de renúncia, você não vai viver algo profundo em Deus. Nós temos que levar isso nesses dias. Porque o evangelho é simples. É difícil de viver, sim, mas não impossível. Não impossível. O que acontece muitas vezes é que as pessoas dizem, meu Deus, é muito difícil. É duro. Nós temos que estar dispostos a perder as nossas vidas. E quem quer perder essa vida? É por isso que a nossa vida não é nessa terra. É por isso que o alerta de Deus é: não crie raiz nessa terra. Não ajunte para você tesouro nessa terra, onde a ferrugem, onde a traça corrói. Mas ajuntai para vós tesouro nos céus. Tudo isso é passageiro, querido. Eu achei tremendo, porque o pastor Carlos ele ia para Itajaí. Aí ele chegou aqui em casa e se escorou. Eu aproveitei a oportunidade, precisava folgar. Falei, eu vou lá para a chácara. Deixei ele aqui no sábado. Uma hora antes eu ligo, dei aula para mim. E meu Deus do céu, eu acho que vocês pensaram assim, né? Pô, o Nilson mandou o cara falar isso para nós. Não é não, que foi ele que falou. Aí ele falou assim, Nilson, eu não vou mais para Itajaí, eu vou ficar aqui na tua casa. Eu falei, amém, se prega então amanhã. Pronto, já, né, emendei tudo no final de semana para ele. E ele pregou também no domingo à noite. Eu falei, Deus, obrigado. Porque nós se identificamos com a vida dele, porque ele também deixou tudo. A mulher dele. Eu brinco com ele, o apóstolo Carlos. Ele fica assim, né?
O apóstolo, ele é apóstolo, sabia disso? Ele foi ungido apóstolo. E ele largou tudo. Ele não falou a história para vocês da vida dele. Ele vai contar um dia aqui. Você sabe essa medusa que está aqui? Essa aqui? Eu fui inaugurar a igreja aqui. E um pastor, o irmão do Luiz Hermínio, Ulisses, falou para mim assim: Nilson, tem um presente para te dar. Eu falei, o que é? Eu pensei, deve ser um negócio legal, né? Um carro, pensei assim, né? Deve ser dinheiro. Nossa, né? Mente pequena, né? É carro, é dinheiro, uau, né? A religião mata a gente, né? A religião detona a gente. Tudo a gente vê dinheiro. Dinheiro, né? E ele me deu essa medusa. Eu falei, para que eu quero isso, cara? Eu falei, sei lá, leve para você. Joguei lá na salinha, lá no fundo, deixei lá. Fomos inaugurar a igreja aqui, montamos tudo. Aí vem a pergunta, você tem uma medusa? Eu falei, medusa. Como é que é o nome? Medusa? É isso? Melusa, é esse mesmo. Até falei medusa. É o mesmo. Como é que é? Então eu falei certo, Bel. Você foi me iludiu, porque eu achei que não precisava disso aí. Aí chegou aqui, o irmão montou tudo. Eu falei, e agora, cara? O que é isso? Daí o pai da Bel falou pra mim, isso é uma caixinha que tem um monte de buraquinho, bem leigo, cara, né? É um cabo grande e caro. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu fui lá atrás e peguei uma sacola e trouxe, ó, o que eu tenho é essa aqui, ó. Ele falou, essa aqui. Sem essa não tem como. Eu falei, é isso aqui mesmo. Foi assim que eu conheci o pastor Carlos, que ele deu aquele presente para alguém, passou para alguém, alguém não usou e passou para mim. E nós identificamos isso. Homens que estão dispostos a perder a sua vida, a elevar o nível de renúncia, a aprender mais de Deus. O Evangelho de Mateus, eu queria que você abrisse, nós vamos dar uma viajadinha rápida aqui, não vamos demorar muito não, mais que 2-3 horas não, porque hoje é feriado, dia do trabalhador. Tinha que ser o dia do trabalho, da gente trabalhar, a gente folga, né? Quem acordou tarde hoje aqui? Meu Deus, olha que pecador aqui. Quantos mais? Eu tô com a mão levantada porque eu sou um deles, né? Eu juro para vocês que o relógio, eu olhei assim e falei, meu Deus, deve ser 8 horas da manhã. Era 8 para o meio-dia. Levei um susto. Mas Jesus voltou, eu fiquei, não, é que eu dormi demais mesmo. É que eu trabalhei muito 2 dias lá na chácara, cortando. Vocês vão lá, vamos fazer uns louvor lá. 5:38:41, eu queria que vocês abrissem rapidinho, só para me ver. Então nós nos encontramos um dia e entendemos essa questão de renúncia. E eu quero dizer algo para você, que esse é o Evangelho, eu não tenho outra coisa para pregar para você. Eu vou repetir, eu não tenho palavras motivacionais para massagear o seu ego, nem para dar uma bajuladinha, nem para fazer uma média com você. Que duro isso, né? Mas vocês vão ter que brigar com Jesus, não é comigo. Quando você chegar no céu, por que o senhor falou isso, Jesus? Eu não gostei dessa colocação. E eu vou começar com esse texto. Diz Mateus 5:38-41. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais aos perversos, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Quem está disposto a levar um tapa na cara aqui? Meu Deus, cara, 42 anos, nunca dei um tapa na cara de ninguém. Ô Jesus, vem cá então, Bel. Ah, tá. Que loucura Jesus dizer isso, né? Eu, porém, vos digo, não resistais aos perversos, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Um dia um amigo meu falou assim, se o cara me der na uma, eu dou. Ele falou, dá, né? Dá numa face, eu não dou a outra, não. Eu dou outra mãozada nele, um tiro nele, eu mato ele. Não tem esse negócio comigo. Dá outra também. É o Evangelho de Jesus Cristo, dá outra face. Quem está disposto a dar outra face? Meu Deus, vocês não estão dispostos? Então nós estamos no lugar certo, vamos lá, nós estamos afim. Quem está disposto a dar outra face? Levante a mão, porque se conforme você levantar a sua mão, ó de gente que vai ser, ó, tá bom, estou ouvindo aqui, beleza? Pode vir aqui à frente, vamos começar. Os tapas na cara. Que loucura, né? Que evangelho é esse, querido? Que evangelho é esse que está aqui?
dá a outra face. E depois ele diz assim, continua assim, cadê o texto? Blá, 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 blá. Achei aqui. Opa, me perdi de novo, achei, está aqui. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Deixa-lhe também a capa. Quem está disposto a fazer isso, é tirar o que é seu e falar, não, dá tudo de uma vez. Olha que evangelho, é um evangelho de renúncia. Porque você tem que fazer tudo contra o que o sistema diz que você tem que fazer. Isso nos gera dentro de nós um... O Senhor está me moendo, Senhor, porque o Senhor me pediu aquela calça, o Senhor está dizendo que eu tenho que dar outra, se me pedir, dá também. Não é nesse sentido, a capa, quando fala da capa e a túnica é outro sentido, mas eu quero deixar mais simples para você, dizer que alguém te pede algo, dá. Só a capa, dá também a túnica, dá tudo. Dá tudo. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ela 2, evangelho de renúncia. Vai 2. Isso aqui é uma lei nos judeus. Depois, isso aqui não dá para entrar para falar para você agora. Anda 2. Isso aqui está dentro da lei, sabia, querido? Dá uma capa. Jesus fala assim, tudo bem, judeu tem essa prática. O pastor Carlos falou aquele dia aqui para vocês, não falou? A Bíblia é 100% judaica. E é por isso que Jesus fala assim, tudo bem, dá a capa, dá também a túnica. E te pede para andar 1 milha? Anda 2. Evangelho de renúncia. Não tem outro evangelho aqui na Bíblia se não for esse. O evangelho de renúncias, de perdas. Meu Deus, não me falaram isso. Leia a Bíblia e leia Mateus. É isso, você vai perder para depois achar. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe empreste. Não volte as costas. O evangelho de renúncia. Irmãos, o que temos pregado aqui não é nada mais, nada menos que a Bíblia. Isso incomoda, é claro que incomoda. Se você pegar um texto, hoje eu escrevi até caneta, nem digitei. Fiz assim. Se incomoda. Dá uma viajadinha comigo lá em João capítulo 6. Vamos lá. Versículo 60. Nunca abri tanto a Bíblia. Irmão, abre aí. Às vezes eu prego só um texto, mas eu estou comentando, estou falando aqui e abrindo texto para você. Simplesmente nós estamos pregando aqui esse evangelho. E eu fiquei preocupado esses dias. E antes eu falava com o pastor Carlos, eu às vezes estou conversando com a Inês e nós estávamos falando sobre isso. E daí ele vem e começa a falar uns negócios. Eu falei, nossa, estamos andando na mesma linha. Achei mais um louco. Mais um louco pela palavra de Deus, porque ele veio e simplesmente compartilhou o que estava acontecendo na vida dele e bateu com a minha. Eu falei, está assim na minha. João 6, 60, 67. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso. Quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os. Isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita. O Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem havia de trair. Ele está falando de Judas. Mas ele continua no versículo 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Então perguntou-lhe Jesus aos 12, porventura quereis também vós, outros retirar-vos? Palavra dura, uma palavra de renúncia, onde ele está falando dele, ele começa a falar dele. E ele vê os discípulos se escandalizando quando ele fala que ele vai subir. Que loucura, mas nós pregamos o evangelho simplesmente de Jesus. E porque muitos não dão ouvidos, porque nos últimos dias as pessoas não vão querer ouvir mais isso. Se eu não me engano, 2 Timóteo capítulo 4 fala que eles vão ouvir fábulas, coisas que
agrade a minha alma, que me alimente de coisas que um dia elas vão cessar, queridos. Tudo aquilo que você vai buscando e vai enchendo, ela acaba um dia. Se você criar algo, o carro, se você enche o tanque dele, se você não bota gasolina, ele para. E às vezes as pessoas criam um sistema assim, que você tem que criar algo para alimentar, para agradar as pessoas, para encher elas de coisas, para que elas vivem sorrindo, para dizer para as pessoas que o evangelho, as pessoas estão sorrindo. Criam muitos cultos para isso. O culto, você já viu uma loucura na internet? O culto do dia da beleza, a beleza da rainha Esther. Quem viu esse vídeo? Você viu, né, Cleide? Você dá risada, né? Eu achei um absurdo, irmãos. Estou subindo de joelho. Senhor, estamos aqui entregando os pedidos das irmãs feias da igreja, para elas ficarem bonitas. Eu estou brincando, não sei se é isso. Eu estou dando uma incrementada. Falei, meu Deus, as pessoas estão perdendo tempo com isso. E levar pedidinhos sobre beleza. Enquanto muitos estão indo para o inferno, o Evangelho de Jesus, Isaías capítulo 1. Veja qual é o culto que agrada a Deus. O que agrada a Deus? Vamos lá, Isaías, já que nós falamos de Isaías. Se você não trouxe Bíblia, hoje se converta. Deixa eu achar meu texto agora, pronto. Isaías está onde? Está num lugar aí qualquer. Vai procurando que você já acha, irmão. Olhar no índice. Cadê meu livro, Isaías? Meu Deus. Está aqui, Isaías está aqui, está na Bíblia. As pessoas estão procurando lugares. Outra coisa, deixa eu falar algo para você. Esses dias eu vi uma loucura também. Em certo lugar abriram as cadeiras e o pastor entrou com a BMW top. E na medida que ele entrou, é como se você estivesse esperando a noiva. Sabe aquele ato que a noiva entra e todo mundo... Tan, 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 tan. Ele falou, irmãos, quem quer a unção do carro novo, toca nele. Da BM, nossa. Tinha tiozinho que não tinha nem carteira, não sabia nem o que é BM, querido. Toca nele que você vai ter a unção do carro novo. Eu falei, meu Deus. A unção da beleza, a unção do carro novo. E aí diz, Deus vai te dar, Deus vai te dar. E Deus vai te dar isso, porque você tem que comer o melhor dessa terra. O cara ouve isso, ele pega o cartão de crédito dele, vai num restaurante chique e passa o cartão, e daí enche de conta, e chega no final do mês, Jesus, paga a minha conta. Deus deu cabeça para você pensar também. A palavra de Deus diz que se vai construir, você faz conta, você senta, você calcula para que você não passe vergonha. Tem muito crente passando vergonha, fazendo coisas que Deus não mandou. E eu falei, meu Deus, quem mandou fazer isso? E tem muitos mercenários aproveitando disso, fazendo disso um comércio. Fazendo disso um comércio. Façam isso. E eles vão enriquecendo, enriquecendo. E é por isso que Deus faz uma referência entre o dinheiro e Ele. Que você não pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou serve o dinheiro. E esses homens são infiltrados nas igrejas, nas chamadas, nas denominações melhor. E eu falava com o pastor Paulo, o pastor Carlos, algumas coisas. Já volto aqui no culto, o que agrada a Deus. Para você entender. E eu falava com o pastor Carlos. E eu perguntei como que os cristãos, os verdadeiros cristãos, Atos fala dos verdadeiros cristãos, como que eles se corromperam. Você sabe como? Não? Roma comprou eles, sabe como? Com dinheiro. Um dia que tiver a oportunidade de ler a história da igreja, você vai ver como que os verdadeiros cristãos morriam. E os romanos pensavam, por que eles fazem isso? Onde homens pegavam sua esposa e seus filhos. Que evangelho maluco, né? E levavam para aqueles lugares, aqueles coliseus, e soltavam os leões, e eles estavam lá cantando e morriam tudo. Por isso que Paulo falava que o morrer é
é Cristo. Eles queriam ir de uma vez para Cristo. Mas Roma conseguiu comprar o povo. Os verdadeiros, que eram os verdadeiros cristãos, foram sendo infiltrados dinheiro. Hoje nas denominações está sendo feito isso. Mamon, querido, é ensinado assim. Começa você a ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. E Mamon entra. E quando Mamon entra, e quem dá liberdade para Mamon entrar é quem está liderando. Por isso que João fala ao anjo da igreja. Ele não fala a igreja, ao anjo da igreja. Aquele que deixa entrar Mamon, Deus não entra mais. Entra Mamon, sai Deus, porque você não pode servir a dois senhores. E Nilson, então eu não posso trabalhar? Ninguém disse para você. Que a Bíblia diz que o homem que trabalha, aquele que não trabalha, que não coma. E disse que o trabalho edifica o homem. Ah, Nilson, estou dizendo que não posso ter carro. Eu não disse isso para você. Eu quero dizer algo para você, que o teu carro não é mais importante que as coisas de Deus. A tua casa não é mais importante que as coisas de Deus. As suas viagens não são mais importantes. Ah, não posso viajar? Óbvio que pode. Mas isso não é o foco. Quando isso virar foco na sua vida, querido, repense o Evangelho. Repense. E quando você estiver em crise na sua casa, que você não entende o que é a mensagem da cruz, olha o que diz Isaías capítulo 1, versículo 10. Abra aí. É bom que Deus faz uma referência a dois lugares bem bacaninha. Quer ver? Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiro e de gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante a mim, quem vos requereu o só pisardes nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas. Estou cansado. Estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendei as mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Aí ele vem fazendo um convite. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Você já leu esse texto, querido? Eu quero continuar para você. Que evangelho duro, né? Que duro. Jesus nos alertou sobre isso em João capítulo 6:60. Ele deu um exemplo dele mesmo. Os seus discípulos, aqueles que comiam com ele, aqueles que andavam com ele, aqueles que estavam ali dizendo: eu vou morrer na cruz com o Senhor, sim, eu morro, dou a vida. Dá nada. Eles: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Igreja, aprenda a fazer o bem. Sabe qual é o bem que fala Isaías capítulo 1? Atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleitear a causa da viúva. Que duro, né? Sabe o que Jesus faz? Sabe o que Deus faz quando a gente levanta e chega aqui? Você pode até cantar. Nem sempre a expressão de você estar pulando quer dizer também que você está na unção. Uns são, outros não são. Eu vou dizer algo para vocês, queridos. Você pode até ficar bravo comigo. Eu ouvi muito no seminário teológico falar de Madre Teresa de Calcutá. Quem já ouviu falar dela?
Acho que ela ganhou quantos Nobel da Paz? Quantos? Acho que não sei quantos, 3, 2, sei lá. Quanto dá isso em dinheiro? É muito. Que loucura falar no meio de uma igreja evangélica, né? Num templo cristão, e falar de Madre Teresa de Calcutá. Mas me assusta. Porque muitos falam dela, mas não fazem nada dela. O dinheiro que ela ganhou, sabe o que ela fez? Viagens, comprou carros do ano, casas, roupas boas, bolsas, como é que é, Marquinhos? Louis Vuitton. Eu estou lembrando agora que eu passei no Batel, os dias, o nome da bolsa foi Louis Vuitton. Ela comprou algumas roupas de marca. Não é isso que a igreja ensina? Desfrute dessa terra. Importante que ela dizime, né? Importante. Sabe o que ela fez? Sabe o que ela fez? Simplesmente ela pegou esses valores. Ela não gastou nada com ela. Ela investiu de novo nos pobres, nos carentes, nos necessitados. Eu quero dizer algo para você, nessa nação ou fora dessa nação que chama Brasil, há muitos homens e mulheres que você nem sabe, você não dá nenhum valor para eles. Eles estão suprindo a causa do órfão e da viúva, eles estão atendendo a justiça. Enquanto muitas vezes nós estamos dentro de templos, se preocupando com a nossa vida medíocre. Que duro, né? Nós estamos se preocupando, que carro eu vou ter? Eu quero a melhor roupa. Eu nunca disse para você não ter roupa também, querido. Que Deus tem para mim. E aí Deus fala para o profeta: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade do vosso ato de diante dos meus olhos. Você sai de fazer o mal. Então quando você se reúne aqui, que ele levanta as mãos, ele fala: não estão ouvindo. Eu estou cansado de todo esse ritual solene. Deus fala isso, Deus está falando, está dando exemplo, falando para Isaías. E eu estou dizendo para você nessa noite: acorde, igreja. Acorde. Acorde, isso não agrada a Deus. Quando eu e você não pleiteamos alguma coisa por alguém, foi por Jesus morreu por vidas, não por coisas. Jesus morreu por vidas e não por coisas. As coisas nós usamos em favor de vidas. As coisas que Deus nos dá é para chegarmos a um propósito, que é ganhar vidas. As coisas não são maiores do que Deus. Elas não são maiores. Ele fala: estou cansado dessas festas, convocações. Não posso suportar mais isso. Essas mãos levantadas estão cheias de sangue. O que agrada ao Senhor: atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleitear a causa da viúva. Nós precisamos amadurecer. Nós temos que sair do estágio de crianças e amadurecer. Nós precisamos começar a nos aprofundar na palavra de Deus e deixarmos de sermos levados por ventos de doutrinas, por ensinamentos que não são do Senhor, por fábulas, por coisas contadas por homens, coisinhas, porque a tendência do ser humano, querido, é ouvir aquilo que nos agrada. Aquelas coisinhas: nossa, que gostoso, uau. Um dia eu estava na chácara, eu estava assistindo aquele que de manhã o esporte lá, e um jogador muito famoso, mas achei legal a parte dele. Ele fez um comentário, eu queria comentar isso com vocês. Ele falou assim, perguntaram sobre ganhar muito dinheiro. Ele falou assim: quero dinheiro não muda as pessoas, ele só mostra quem são as pessoas, quem a pessoa é verdadeiramente. Então isso já estava no coração. Como é difícil destronar isso das pessoas. Um sistema que entra no coração das pessoas e fica ali, sendo que o evangelho do meu Jesus é de renúncia. Por isso que ele falou para aquele jovem rico. Ele até se comoveu com o jovem rico. Que lindo. Você observa a lei. Você ama teu pai e tua mãe. Que lindo isso. Que tremendo.
Ele até deu um glória a Deus, mas ele falou assim: mas te falta uma coisa. Vende tudo, dá aos pobres, vem e segue-me. A Bíblia não relata mais aquele homem, ele foi embora. Triste, porque era dono de muitas posses. Aonde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Duras palavras, né? Mas é verdadeira, o que está na minha Bíblia está na sua, você está acompanhando aí. Busque em Deus tudo que você precisa. É isso que nós estamos falando aqui. Tudo que você necessita. Tudo que você necessita. Quando ministramos a oferta, nós falamos assim, queridos: eu oro para que Deus abençoe a sua vida no seu trabalho, mas que Ele dê um sustento, tenha você o que comer e vestir. E é o que Paulo fala para Timóteo: dê por satisfeito. Ai, que duro, eu queria ver uma coisa assim: prospere, 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 prospere. Isso é alma. Eu queria ver uma palavra tipo: uau. Eu estou falando de Jesus. Se você não conhece Jesus, o meu Jesus morreu na cruz pelos pecadores, por aquele que ninguém queria, pelas prostitutas. Ele morreu pelo perdido, ele não morreu pelo salvo, ele morreu pelo são, ele morreu para o doente. Ele morreu para o doente. É simples falar de Jesus. Eu não preciso fazer um sermão aqui de 3 pontas, começo, meio e fim, fazer uma conclusão. Eu preciso só compartilhar do que está no coração de Deus, o que Ele quer que a igreja dele faça na terra. Ele vem buscar a igreja, Ele não vem buscar uma denominação. Ele vem buscar aqueles que estão manifestando o reino dele nessa terra. E é incrível que Ele colocou o reino dele dentro de nós. E Ele não olhou para a sua condição social. É por isso que Ele pegou Amós e levantou Amós. E alguém diz: que palavra dura, mas você abre em Amós, você vai ver o que está escrito. Ele pegou simplesmente um boiadeiro, um produtor rural, para contrariar mesmo, para confundir. Para confundir. Ah, Jesus, não, é para confundir mesmo. O cara diz: meu Deus, por que Deus levanta um boiadeiro, mexe com vaca? E ele começa a denunciar o pecado de Israel. Por isso que a Bíblia é 100% judaica. E ele começa a denunciar. Sabe o que estava acontecendo nesse contexto de Amós? Que contexto de Amós que eu falei? Vamos lá. Amós capítulo 8. Eu não vou demorar muito. Eu não estou trazendo aqui aquele sermão: o primeiro ponto eu tenho que fazer isso, segundo eu tenho que fazer isso. Não, eu estou lendo a palavra e meditando com você e compartilhando, para ver se há um entendimento, se gera entendimento na sua cabeça nessa noite, para ver se acende algo dentro do teu coração, para ver se você entende realmente de uma vez por todas que Jesus foi abandonado pelos 60, 70 discípulos, quando a palavra ficou dura. E Jesus não mudou o discurso. E ele ainda falou para os 12: vocês querem ir junto? Já não andavam mais com ele. Tem muitos homens, queridos, que ninguém quer andar mais com eles, porque eles falam a verdade, denunciam o pecado, denunciam os grandes pregadores, falam da roubalheira, falam da mentira que está dentro das grandes denominações, onde as pessoas são enganadas, onde as pessoas estão sendo castradas. Meu Deus, que loucura falar isso, né? Pessoas sendo castradas, Sabe quando a pessoa é castrada, querido? Não é só porque mexeu no órgão genital. Não, esqueça disso, vamos passar essa parte. Espiritualmente falando, é quando é para me dar dando palavras de destravamento, dizendo para você: vai às nações. Tem pessoas te esperando, onde eu estou destravando pessoas, não estão puxando as pessoas para dentro. Fica aqui, sente aqui, fica aqui. Gostoso, né? Eles preparam aqueles cultos para dizer: ai, que gostoso a minha igreja. Ai, que gostoso. E as pessoas vão ficando ali. E elas vão ficando ali. E a terra está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Deus está aguardando, tá, mas se você não for, Ele levanta um jumento, levanta qualquer um, querido. Mas Ele quer usar você. Para você não dar desculpa depois quando chegar no céu: ai, Deus, que eu tive, me ensinaram isso. Acorda, irmãos, acorda. É tempo de você acordar. Você não está mais naquele ponto de comer leitinho. Eu sei que tem pessoas aqui que precisam nessa noite ainda do leitinho, mas tem muitos aqui que já pularam essa fase.
É uma fase de você manifestar o reino de Deus nessa terra. É o que nós estamos dizendo todos os dias aqui. Nós estamos dizendo que tem pessoas para ser salvas. Um dia eu estava aqui, ó, eu comecei a olhar esses apartamentos. Eu falei, meu Deus, só um apartamento desse, quantas pessoas tem? E sabe o que aconteceu? Eu fiquei imaginando quantos casais estão brigando, quantos caras estão usando droga, quantos estão se prostituindo, adulterando, quantos estão em depressão. E eu conversando com um pastor que deu aula para minha filha no Seduca, e eu conversando um dia eu falei para os irmãos assim, falei, ó, quantos prédios tem aqui, quantas pessoas estão morrendo, não fazemos nada. Eu falei, mas o louco, quantos? Quantas pessoas você tem trazido à igreja? Quantos? Isso vai te custar a tua gasolina e teu tempo, querido. Eu não quero que você traga para encher. Sabe o que eu quero que você faça? Traga uma pessoa e discipule ela. Aí não, né? É difícil, né? Por muito tempo a religião ensinou, traga a pessoa que a pessoa traz, ninguém discipula, ninguém ensina. Vai ensinar o que se não sabe nada? Viu o alerta aqui de sábado, o pastor Carlos? Você pega o muçulmano, ele cita o Alcorão para você sem abrir. Sabia disso? Eu tenho o Alcorão ali em casa. Eu tive que comprar um para me entender o que eles estavam falando. Para você saber, é só para você entender que o evangelho não é pesado, querido. É você que acrescenta coisas que Deus mandou você acrescentar. Que o muçulmano, ele pega o filho dele de uma certa idade, e ele entrega nas mãos de um tutor, e esse tutor vai ensinar ele o Alcorão, e lá ele fica. Mas infelizmente muitos desses meninos são abusados, sabia disso? E são largados nas ruas. É por isso que tem um homem louco aqui de Curitiba, que ele sai daqui e ele vai nesses países e abre uma creche só para receber esses meninos. É o papel da igreja? Não, não é o papel da igreja. Claro que é. Se você está no lugar onde você está sendo simplesmente castrado espiritualmente, você só está engordando ali, você não vai manifestar nada. O que você vai apresentar para Deus? Está aqui, está vendo minhas casas? Passou pelo fogo, queimou tudo. O que mais? Está vendo? Queimou. Agora apresente uma vida para Jesus. Ó Jesus. Esse é o evangelho puro e simples. Difícil, mas não impossível. Difícil, mas não impossível. Amós estava denunciando simplesmente que o povo de Israel estava esquecendo. Eles não estavam cuidando da causa do órfão e da viúva. O povo de Israel estava duro. O povo de Israel estava com descaso. Abandonou. O povo de Israel fazia suas reuniões solenes. Mas eles sabiam através dos seus antepassados quem era Deus. E Deus levanta Amós para dizer o quê? Povo meu, eu tenho uma terra que emana leite e mel. Não. Para denunciar. Para denunciar. Sabe o que Amós estava denunciando com o povo de Israel? O abuso que uma maioria fazia com os pobres. Enriqueciam às custas dos pobres. Ele não falou. Não, é isso que Deus levantou Amós para denunciar isso. Ele levantou Amós para denunciar a injustiça social. Que duro, né? É o evangelho que está aqui. Pega depois o contexto, vai ler sobre Amós. Quem era esse homem? O que ele estava denunciando? Ele estava denunciando o esquecimento da causa do órfão, da viúva, do enriquecimento das pessoas, a exploração, a corrupção das pessoas. Dos juízes estavam se corrompendo. E ele estava, acorda igreja, acorda Israel, acorda. E assim nós estamos hoje, preciso de homens falando, acorda irmãos, acordem. Há vidas esperando por você, há vidas esperando uma palavra sua. O evangelho é simples, é duro, mas é simples.
Ou é duro para quem é mole. Porque quando a nossa alma não quer, a gente não faz, querido. Porque muita gente diz dentro dos tempos: eu vou aonde? Eis-me aqui. Hipócrita, mentiroso, não diga eis-me aqui. Pega a palavra do profeta: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas aí ele condiciona a Deus. Acorde, igreja. Ele estava denunciando simplesmente o esquecimento, a injustiça social, o enriquecimento à custa dos pobres, a exploração sem compaixão. Parece hoje as denominações no Brasil, né? Venham a campanha, o melhor dessa terra. Venham, ouro. Ouro. Deus cobriu Lúcifer. Ele tinha tudo isso. Ele tinha todas essas pedras. Você ouviu domingo? Mas com a sua arrogância, prepotência, ele perdeu 3. Ele perdeu 3. Eu quero voltar para Amós. Ele diz... É engraçado que ele diz no versículo, se eu não me engano, no 4. Se eu não me engano é no 4, que ele diz assim: já estou... No 4:12. Portanto assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o teu Deus. Sabe que Deus usa a boca de Amós para falar? Israel, se prepara, porque você não tem feito o que eu tenho te mandado. Ele diz lá continuando o texto aqui lá no capítulo 8, ele diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor. Aqui já ele está falando, aqui está denunciando: eis dias que eu venho, enviarei fome sobre a terra, não de pão nem de sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Andarão de mar em mar, de norte até oriente, correrão por todas as partes, procurarão a palavra do Senhor e não acharão. E não acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. O livro de Amós é um livro de denúncia. Duro, né? Onde muitas vezes homens que sobem em alguns elevados e eles começam a pregar, eles não falam sobre isso, sobre a injustiça social, sobre as mulheres que estão morrendo, sobre crianças que estão sendo abusadas. Isso não é o papel da igreja. É o papel da igreja sim, querido. No teu evangelho, Jesus estava bem no meio, sabe de onde? Dos pobres, dos necessitados, dos carentes. Jesus fazia isso. Mas esse é o Jesus que eu sirvo, querido. O Jesus que eu e você servimos, que você serve. Ele entrou numa cidade, não num carro última geração, ele entrou no jeguinho para contrariar todo o sistema da época. Sabia disso? Eles esperavam um rei, um homem que ia dominar sobre todos, com poder grande, mas não, ele chega no jumentinho. Simplicidade, humildade, mansidão. E vai chegar dias em que você, querido, se você não estiver aberto às coisas de Deus, você vai procurar a Deus. Aonde eu quero? Por isso tem muita gente perdida por aí. Eu já vi gente dizer: eu entro na igreja, é a mesma coisa, eu entro na outra igreja, é a mesma coisa. Ou só falam de dinheiro, ou só falam de liderança, só falam de ser líder, só falam de você ter um cargo. Como se cargo segura pessoas em igreja, como se líder segura, não. Virão dias em que Deus vai enviar fome sobre a terra, não de pão nem de sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. De ouvir a palavra do Senhor. Porque o povo estava duro, estava aqui, preocupado com a sua vidinha. Eles estavam esquecendo de pleitear a causa do órfão, da viúva. E se você pegar no finalzinho do capítulo 9, Deus vem com juízo, mas Ele fala: olha, eu quero restaurar Israel.
E ele diz assim no 9:11: naqueles dias levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, levantar-o-ei das suas ruínas, restaurarei como fora nos dias da antiguidade. É isso que Deus está fazendo nesses dias. Ele está restaurando. Ele está levantando a tenda caída de Davi. Por que Deus fala de tenda? Não podia falar levanta o templo? Não, ele fala de tenda. Algo simples, mas que havia ali a manifestação. Ali Deus podia estar. Ali Deus podia estar. Ele está falando: eu estou restaurando a tenda caída de Davi. A tenda caída diz em simplicidade, mas ele fala aqui: eu vou levantar. A Inês me lembrou disso. Eu vou levantar da intercessão, a proclamação e a adoração. Deus está levantando isso, a igreja dele. E quando você se coloca aqui na sexta-feira, querido, nós estamos aqui adorando, intercedendo e proclamando. É fácil? Não, mas não é impossível. É por isso que muitas vezes nós começamos: ai, eu não sinto mais nada. Ai, estou tão frio, parece que as coisas estão. Imagine Jesus a caminho da cruz: ai, está tão difícil, acho que... Ai. Jesus não fez isso. Jesus não fez isso. Ele morreu naquela cruz por os meus e os seus pecados, para não existir condenação. Mas Ele te deu uma ordem: ide e pregar o Evangelho. Ele quer restaurar nessa noite a tenda caída de Davi. Ele quer restaurar a sua vida. Ele quer realmente que você se torne fértil novamente. E eu repreendo toda a castração espiritual, querido. Que loucura falar disso, mas castração espiritual. Aonde as pessoas não destravaram você, em vez disso travaram você. Aonde jogaram o jugo em você. O jugo do homem, não aquele que Deus fala: o meu fardo é leve. E muitas vezes carregamos isso. Eu carreguei isso durante um tempo. Mas eu entendi que eu sou livre. Livre para fazer a vontade de Deus. Livre para fazer a vontade de Deus. Quero que você entenda nessa noite qual é o papel seu da igreja neste lugar. Que a vida esperando por uma palavra sua. Que você pode até vir aqui levantar suas mãos, como diz Isaías, preparar toda a oferta, o holocausto, fazer tudo aquilo, todo aquele ritual. Mas ele fala: limpe-se, lave-se. Como assim eu estou pecando? Quando eu não estou fazendo aquilo que Deus mandou, eu estou pecando. Lavai-vos, purificai. Ele diz: purificação, purificai-vos. Aí sim, comece a ouvir. Seja a boca para aquele que não tem boca. Comece a ouvir a causa do órfão. Pleiteie isso. Esse é o papel da igreja. É por isso que as pessoas acham dura, porque Jesus diz que você vai perder a sua vida. Eu vou repetir de novo. E ninguém quer perder a sua vida cômoda. Uma vida sem renúncia, querido, não te leva para o céu. Vai exigir renúncia. Para cumprir o propósito de Deus nessa terra, vai exigir renúncia. Jesus renunciou tudo. Ele renunciou ao trono dele. Ele renunciou ao trono dele. Ele morreu numa cruz. Ele foi pregado com os ladrões. Se fez maldito naquela cruz. Não devia nada. Para quê? Ele morreu a tua morte, para que você vivesse a vida dele. E eu te pergunto: o que você tem feito com a vida que Ele te deu? O que Ele tem feito? Essa noite Deus quer matar a sua vida, querido. Eu queria te convidar a fechar seus olhos, curvar sua cabeça. Sabe o que Deus quer fazer contigo nessa noite? Quer tirar você desse estado que você está. Quando você entende o que Deus tem para a sua vida, quando você descansa nele, as coisas vão acontecendo.
O convite de Jesus para a sua vida nessa noite, não o meu convite, é que realmente você comece a fazer aquilo que Ele tem te mandado. E para você fazer o que Ele tem te mandado, você vai perder a sua vida, vai exigir renúncias da sua vida. Você não vai viver mais pelas suas vontades, pelos seus desejos, mas você vai viver por Ele. Eu tinha muita coisa para compartilhar com vocês nessa noite, mas eu parei aqui porque eu sei que Deus quer fazer algo nessa noite sobre a sua vida. E eu volto no primeiro texto que eu li em Atos. Se você está preso nessa noite, comece a orar, comece a cantar e as cadeias vão se romper. As cadeias vão se romper. Se você está sentindo frio nessa noite, se você não consegue mais ter expectativa nas coisas de Deus nessa noite, Ele quer novamente ativar algo dentro de você. Se você está estéril espiritualmente, se você não consegue gerar mais nada, nem sequer uma adoração a Deus, se você não consegue mais sentir amor pelo perdido, pelo próximo, querido, é uma noite que Deus quer te tornar fértil.